Vamos a mais um estudo sobre as leis do Shabat. Iniciar antes do Shabat um trabalho que será concluído durante o Shabat. Sabemos que é proibido fazer trabalhos dentro do Shabat. Tem as 39 Melachot Avot, são os 39 trabalhos principais que não pode ser feito no Shabat. Só que ainda tem outras proibições rabínicas, que são cercas para que a pessoa não venha fazer o que é proibido. E também de maneiras indiretas de fazer o mesmo trabalho. E a pergunta que fica é: e se eu fazer algo antes do Shabat, que durante o Shabat eu vou ter proveito desse trabalho? Um exemplo é colocar a roupa para lavar na máquina de lavar antes do Shabat começar. Digamos que é uma lavagem de 1 hora, 2 horas. E ok, entrou o Shabat e a roupa tá batendo, tá fazendo barulho, os vizinhos estão escutando. Será que eles vão suspeitar que eu estou fazendo alguma proibição no Shabat, que eu botei roupa para bater no próprio Shabat? Por isso vai ser, de certa forma, um Marit Ain, um jeito que, para quem está de fora, vai ver que aparentemente algo proibido está acontecendo, mesmo que na prática não seja proibido, não esteja acontecendo nada proibido. Ou será que eu posso botar uma comida para cozinhar antes do Shabat? E durante o Shabat vai estar lá a comida que estava totalmente crua, sendo cozida no próprio Shabat. 2 minutos antes de começar o Shabat, eu liguei o fogo e já tinha colocado ali na panela um frango completo, ou então um pedaço de carne, batata, cebola, tudo cru. 10 segundos antes do Shabat começar, liguei o fogo. Fui para a sinagoga. Vai poder comer essa carne? Isso que estava cru, logo antes do Shabat eu fui lá e liguei o fogo? Então esse e muitos outros exemplos veremos agora no estudo do trabalho que vai ser só concluído no Shabat. Você começou a fazer ele antes do Shabat, colocou a roupa para lavar antes do Shabat, vai ser concluída a lavagem depois do Shabat. É claro que abrir a máquina é uma outra questão. Ela terminar de lavar em Shabat é uma coisa. Você abrir a porta da máquina vai ser uma outra coisa, uma outra pergunta, é um outro departamento se vai ser permitido ou não. A carne ficar pronta em Shabat, terminou em Shabat de ficar própria para consumo, antes disso estava crua. Vamos começar. 1. É permitido iniciar um trabalho na véspera do Shabat ou na véspera de Yom Tov, mesmo muito próximo da entrada do Shabat ou da festa, um Hag que for acontecer, ainda que o trabalho venha a ser concluído por si só durante o Shabat. Então aqui o Rav já adianta para a gente que é permitido. É permitido. Isso porque fomos proibidos de realizar trabalho apenas durante o próprio dia do Shabat ou o próprio dia de Yom Tov. Por exemplo, em Sukkot, Pesach, Shavuot, Shmini Atzeret, Simchat Torah, tudo isso vai ser o quê? Yom Tov. Portanto, é permitido usufruir daquilo que foi realizado por si só durante o Shabat. Então, a gente já viu que é permitido, vai poder ter proveito daquilo que foi feito antes do Shabat, durante o Shabat ou durante o Yom Tov. Segundo a opinião de Maran do Shulchan Aruch, é permitido iniciar um trabalho na véspera do Shabat mesmo quando esse trabalho produzirá ruído durante o Shabat. Então, mesmo se durante o Shabat aquilo que você colocou para começar a fazer antes do Shabat, na entrada do Shabat, está fazendo barulho, teria um tzad, né? Teria um lugar para falar, faz barulho, então outros que estão de fora podem escutar e pensar que você está fazendo algo proibido no próprio Shabat, né? Causando Hilul Hashem, profanando o nome de Deus. Deus nos livre. Então, de acordo com a opinião do autor do Shulchan Aruch, do autor do Código de Lei Judaico, é permitido começar um trabalho na véspera de Shabat, mesmo quando esse trabalho faça barulho durante o Shabat. Por isso é permitido abrir a água para irrigar o jardim antes do Shabat, mesmo que a água continue correndo e irrigando o jardim durante todo o Shabat. Então, digamos que você tem, certo, um sistema de irrigação do jardim, da horta, das plantas, é sabido que no Shabat é proibido irrigar o solo, mas antes do Shabat, de novo, aquele mesmo exemplo, faltando 10 segundos, faltando 1 minuto, você abriu o registro de um sistema de irrigação onde ele irriga aos pouquinhos.
ele vai gotejando, ele vai botando pouquinho em pouquinho, e ali vai poder ficar aberto durante todo o Shabat. Então, a gente vê que é uma atividade que você, antes do Shabat, fez. E durante o Shabat, aquilo ali é uma proibição a cada gotejamento no solo, é uma proibição da Torá, caso isso seja considerado trabalho no Shabat. Então a gente viu que não é considerado trabalho que é feito dentro do Shabat, ele é feito quando? Antes, então não vai ter nenhum problema de ligar o sistema de irrigação antes do Shabat. Mas é claro que também não vai ser um sistema de irrigação onde ele jogue muita água em pouco tempo e rápido tenha que desligar, porque como você não vai poder fechar o registro, então vai ficar ali irrigando de modo além da conta e pode estragar todo o jardim no final. Então é permitido abrir a água para irrigar o jardim antes do Shabat, mesmo que a água continue correndo e irrigando o jardim durante todo o Shabat. Há quem diga que também é permitido programar o relógio de Shabat para que durante o Shabat ele acione automaticamente os aspersores destinados a irrigar as árvores e as coisas semelhantes, ou seja, tudo que tiver no jardim, no pomar. Existe algo chamado relógio de Shabat. Quem mora em Israel está super acostumado com funcionamento. E a gente utiliza isso para ligar a plata, que é uma espécie de forno em forma de tábua de metal. Não é uma tábua de madeira, é uma plataforma de metal que ela esquenta numa temperatura. Óbvio que é uma temperatura que você não vai aguentar colocar a mão, mas também não chega a ser igual ao fogo. Esquenta menos do que o fogo. Então a gente utiliza de um relógio onde tem pininhos a cada 15 minutos. Tem um pininho para cima, um pininho para baixo. E em volta dele tem um monte de pino. E esse relógio você vai poder programar. Você pode colocar um pino para baixo, vai ligar, digamos, 2 horas da tarde. Aí o próximo pino você bota para baixo. Quer dizer, de 2 até 2h15 vai ficar desligado, certo? Aí o pininho de 2h15 para 2h30 você bota para cima, ele vai ficar ligado. Então você consegue programar de 15 em 15 segundos, de 15 em 15 minutos todos os horários, certo? Quando vai estar on, quando vai estar funcionando a energia ali, quando não vai estar. Por exemplo, você vai poder ligar e desligar uma geladeira, caso a geladeira não tenha modo Shabbat, vai colocar lá o horário. Vamos botar, ela vai funcionar 24, vamos botar 20 horas. 4 horas você tirou 2 horas de noite na hora que você vai jantar e 2 horas de dia na hora que você vai almoçar, tirar as coisas. E para você dar xilixite, digamos mais 1 hora. Pronto, você vai estar livre ali para abrir e fechar. Você vai olhar o relógio, que ele vai estar com a luzinha apagada, ou seja, você sabe que a geladeira está desligada, você vai poder abrir. Aqui a plata também, para não ficar ligado direto, esquentando à toa, gastando energia também à toa. Então você vai colocar os horários onde ela vai funcionar. Então, explicado o que é o relógio de Shabat, é claro que ao longo de todas as leis de Shabat, esse relógio de Shabat é algo básico e é relembrado muitas vezes, porque é utilizado em muitos casos. Então, vai ficar como você faria, falar, vai precisar irrigar 1 hora de manhã, 1 hora à tarde e 1 hora à noite. Você programa isso no relógio, você deixa ele todo marcadinho antes do Shabat, coloca na tomada antes do Shabat começar, então o reloginho vai girando devagarzinho conforme a hora, e chegou o momento de ligar, ele sozinho vai ligar, o sistema de irrigação vai acontecer, depois ele vai desligar no momento que você botou, parou de irrigar, então aqui vai ficar vai ser um jeito, né? Há quem diga que também é permitido programar o relógio de Shabat para que, durante o Shabat, ele acione automaticamente os aspersores destinados a irrigar as árvores e coisas semelhantes. Quer dizer, há quem diga, quer dizer, caso não tenha outro jeito, ok, tem quem diga que é permitido, tá tudo bem, mas de maneira a priori, é melhor não. Aqui é uma recomendação para não fazer isso, por mais que seja permitido. Há, porém, autoridades que adotam uma posição mais rigorosa nesse caso. Ou seja, preferem não utilizar dessa cula, dessa facilitação da lei, para colocar relógio de Shabat para irrigar o solo. É adequado colocar um aviso próximo ao portão do jardim, informando que os aspersores estão funcionando por meio de um relógio de Shabat programado antes do Shabat. É óbvio que alguém andando na rua, do nada,
os aspersores de água ligam e começam a fazer esse funcionamento, a pessoa pode pensar que isso é o próprio dono da casa, o próprio judeu, foi lá e ligou. Quando o Ilkut Yosef foi escrito, né, baseado nas leis um pouco mais antigas, eu digo, de 10 anos atrás, certo? O Rav Ovadia Yosef também escreveu aí, já tem, né, mais algumas dezenas, algumas décadas atrás. Então, realmente, a automatização era algo mais raro. Então, caso você visse um sistema de irrigação ligando sozinho, você não suspeitaria que seria algo automático, porque a tecnologia, há décadas atrás, não era assim tão difundida para todos. Hoje em dia é mais fácil você pensar que foi realmente um sistema automático programado para Shabat, né? Até porque você vê pessoas daquela casa que são religiosas, certo? Se vestem de maneira religiosa, agem de acordo com a lei da Torá. Então você não vai nem suspeitar, você vai falar, com certeza essas pessoas aqui programaram com um relógio de Shabat para fazer essa irrigação, né? Hoje em dia a gente anda na rua, aí pelo sensor de movimento, a luz aqui acende. Aí vai entrar num corredor, a luz acende sozinho. Vai chegar no lugar, ou seja, tá tudo tão automatizado que praticamente, assim, a primeira coisa que a gente vai pensar é, tá automatizado aqui o negócio, não é uma pessoa que fez isso. Mas quando foi escrito no Likutei Yosef, certo? Uma década atrás, um tempo atrás, provavelmente não era tão difundido, então a suspeita de ser alguém que ligou e não um sistema automático seja grande. Mas no final das contas, você olha para casa, ou então, já que você mora ali aos arredores, você vai saber se aquela família é religiosa ou não. Se a família não for religiosa, a suspeita é que eles ligaram. Se a família é religiosa, a suspeita é que o sistema é automático. A coisa se simplifica desse jeito hoje em dia. Mas o Rav ainda diz o quê? Para esses que vão colocar o sistema de irrigação automático no Shabat, no Yom Tov, quando for, é adequado colocar um aviso próximo ao portão do jardim. Então, colocar ali na frente do pomar, na cerquinha, no portão, onde for, sistema automático de irrigação de acordo com o relógio de Shabat, que funciona através do relógio de Shabat. Pronto. Agora você fez o melhor do melhor. A melhor recomendação aqui que o Rav deu, você foi lá e fez. Que os aspersores estão funcionando por meio de um relógio de Shabat programado antes do Shabat. Entretanto, de acordo com a lei propriamente dita, ou seja, Ikar Halachá, o princípio da lei, para nós, o principal entendimento a ser leniente nesse caso, mesmo sem colocar qualquer aviso no portão. Mesmo se não botar aviso no portão, vai estar tudo bem. O melhor é que coloque aviso no portão. 2. É permitido colocar antes do Shabat uma panela contendo um alimento que ainda não foi cozido, que esteja completamente cru, mesmo que esse alimento continue cozinhando por si só durante o Shabat. Da mesma forma, é permitido acender uma vela antes do Shabat, mesmo que ela permaneça acesa durante todo o Shabat. Pode pensar, acende a vela, ela vai iluminar, depois do Shabat ela vai continuar iluminando. Não tem nenhum problema. Quando se acendeu antes do Shabat, pode usufruir desse trabalho feito antes do Shabat, no próprio Shabat. E também com relação a cozinhar, né? Como a gente falou na introdução, um alimento completamente cru, carne, frango, peixe, batata, cebola, tudo que tiver ali, cenoura, e colocou dentro da panela para fazer um cozido e deixou ali com o fogo ligado até a hora da refeição. Vamos dizer que precisa de 3 horas de cozimento. Passaram-se essas 3 horas, né? Colocou antes do Shabat, ele ligou, foi na sinagoga, voltou, comeu as entradinhas, tudo certinho. Então vai poder tirar aquela panela ali do fogo, quando o cozido já estiver pronto, servir, comer normal. 3. É permitido colocar trigo na véspera do Shabat, próximo ao anoitecer, dentro de um moinho movido a água, ainda que o moinho continue moendo e produzindo ruído durante o Shabat. Então aqui, no caso de alguém que é fazendeiro, tem um rio em seu terreno, tem um moinho que funcione à base do correr do fluxo da água, vai lá antes do Shabat começar, colocar todo o trigo, todo o grão para moer durante o Shabat, que o rio vai correr, o moinho vai continuar girando e aquele trigo vai sendo triturado durante o Shabat. Então colocou ele antes do Shabat, não tem nenhum problema.
vai poder usufruir, vai poder moer o trigo antes do Shabat. Por quê? Porque você colocou ele antes do Shabat. O principal entendimento para nós é ser leniente nesse caso, de acordo com a opinião de Maran Shulchan Aruch, do Rav Yosef Karo, do autor do livro do Código de Lei Judaico. Porém, quem coloca trigo em um moinho movido pela água durante o próprio Shabat transgride a proibição de moer, que é uma proibição da Torá. Não é rabínica, é da Torá, o nível mais grave. 4. Para nós é permitido colocar roupas dentro de uma máquina de lavar automática na véspera do Shabat, próximo ao pôr do sol. Agora, o caso da máquina de lavar. Não começou o Shabat, faltam, digamos, 3 minutos. Pegou a roupa suja, colocou dentro da máquina, fechou, sabão em cima, fechou, programou, play. Não tem nenhum problema. Entrou o Shabat, a roupa está lá. E ligar a máquina antes do pôr do sol. Mesmo que ela continue lavando as roupas durante o Shabat e depois interrompa seu funcionamento automaticamente. Ninguém precisa parar ela sozinha para. Isso está de acordo com a opinião do autor do Código de Leis, do Shulchan Aruch, cujas decisões aceitamos. Uma vez que o trabalho de lavagem é concluído por si só através da máquina automática, isso é permitido e não considera a preocupação de que, por causa do ruído produzido pela máquina, as pessoas venham a dizer: a máquina de tal pessoa está lavando no Shabat. Ou seja, o pessoal de fora escutar a máquina fazendo barulho na lavagem e suspeitar de que foi ligado e foi feita uma proibição, certo? Durante o Shabat, colocando essa máquina para funcionar. Há motivo ainda maior para permitir isso no caso de soldados que chegam para uma licença curta na tarde de sexta-feira, muito próximo da entrada do Shabat, e precisam retornar à base imediatamente após o término do Shabat. Nesse caso, poderão retirar as roupas da máquina na saída do Shabat. Então, para soldados que vão passar o Shabat na casa dos familiares, que eles chegam já no fim do próximo, bem da entrada do Shabat, na véspera do Shabat, é claro que eles vão ter essa permissão de colocar as roupas para lavar na máquina. E assim que acabar o Shabat, eles vão ter que voltar, então não tem outro tempo para lavar roupa, senão exatamente esse. Nossos irmãos Ashkenazim seguem a opinião do Ramá e costumam ser rigorosos nesse assunto por causa da preocupação com o ruído produzido pela máquina. Entretanto, mesmo segundo a opinião do Ramá, quando existe uma necessidade, como no caso dos soldados que chegam para uma licença muito curta e dispõem de pouquíssimo tempo, também é permitido que eles procedam dessa maneira. Então, até o Ramá, que é mais rigoroso nisso, dentro de um lugar de necessidade, ficou permitido. E lembrando que não vai poder abrir a máquina para tirar as roupas e usar. As roupas são muktzeh. Muktzeh é algo proibido de utilizar, de mover no Shabat. E não pode nem abrir a máquina de lavar. 5. É permitido preparar, antes do Shabat, um despertador mecânico, movido por mola, para que através dele seja possível apagar a eletricidade durante a noite de Shabat, amarrado ao despertador, ao interruptor elétrico. Então tem um relógio por mola que ele vai girar e vai fazer com que as luzes da casa se apaguem. Isso antigamente parece que era mais utilizado, esse relógio com mola. Hoje em dia você já não precisa nem mais colocar praticamente aqui na parede esse relógio de Shabat que a gente explicou. Ele já muitas vezes vem junto, embutido como interruptor da casa, para você ligar todas as luzes da casa ou desligar, ou de algum lugar da casa específico. Também é permitido programar o relógio na véspera de um Shabat, que ocorre após o Yom Tov. Desculpa, pulei aqui. Da mesma forma, é permitido programar antes do Shabat um relógio conectado à eletricidade, movido à eletricidade, para que acenda a luz automaticamente no dia seguinte durante o Shabat. Então o caso seria, programou o relógio para durante a noite ficar aceso e, digamos, meia-noite, 11 da noite, apague todas as luzes da casa. Dia seguinte. A princípio não precisa porque tem a luz do sol, mas caso, às vezes a pessoa tem as janelas da casa fechadas, às vezes a luz do sol não é suficiente, ou pode colocar para acender
durante talvez a Seudat Shelishit, que o sol está um pouco mais fraco, já está mais próximo do fim do Shabat, a acender ali as luzes para não ficar no breu total até a saída do Shabat. Então é uma maneira de estar controlando a eletricidade, né, o acendimento e apagando as luzes da casa, certo? Através desses relógios que são permitidos a utilização do Shabat. Você programa quando vai ligar, quando vai desligar. Também é permitido programar o relógio na véspera de um Shabat que ocorre logo após o Yom Tov, de maneira que a eletricidade venha a ser acesa durante o Shabat através do relógio. Com muito mais razão, é permitido preparar antes do Shabat um relógio elétrico de Shabat para que a eletricidade acenda e apague automaticamente durante o Shabat. Entretanto, não é permitido durante o próprio Shabat amarrar o fio do relógio ao interruptor elétrico utilizando um nó em forma de laço, mesmo que isso seja feito muito antes do momento em que a luz será apagada. Então aqui é um caso super específico para quem utilizava um relógio de mola, coisa que você não encontra hoje em dia. O fio deve ser amarrado ao interruptor elétrico antes do Shabat. 6. Se a pessoa programou o relógio de Shabat antes do Shabat para apagar a eletricidade durante a noite de Shabat em determinado momento, em determinado horário, como a gente explicou no exemplo anterior, né, deixou a luz acesa e programou para apagar às 11. Às 11 ali você já tem tem a noção de que ninguém mais da casa vai estar ativo, tá todo mundo já deitado na cama. Caso você vai receber uma visita e vai ficar ali conversando na mesa de Shabbat até mais tarde, abrindo livros de Torá, estudando, etc. Aí você programa para desligar a luz 1 da manhã, talvez 2, não sei. Então aqui o caso é, durante a própria noite de Shabbat, deseja que a luz permaneça acesa até um horário mais tarde. É permitido mover os controles do relógio e programá-los para o horário desejado, de maneira que o desligamento seja adiado. Então, caso os botões dele ser desligado esteja programado para meia-noite e você vê que são 11 da noite e que você vai precisar de mais tempo, você vai poder mover os botõezinhos de ligado para desligado no futuro, né? Que desligaria meia-noite. Então agora você vai botar para desligar às 2 da manhã. Então você vai botar ele de desligado para ligado, certo? Então quando chegar naquele horário, ele vai continuar ligado. Você vai simplesmente manter o ligamento da luz, você vai deixar com que a luz fique ligada mais 2 horas e ele vai desligar 2 da manhã ao invés da meia-noite. Então você vai poder fazer essa modificação no relógio de Shabat. Mas o caso muda um pouco caso você queira antecipar o ligamento da luz. Você quer atrasar o apagamento, não tem problema, porque aqui você está estendendo o tempo de que ela está ligada. Agora, se for causar com que ela ligue antes, vamos dizer, você queria que ela ligasse 1 da manhã, tá? Desculpa, 1 da tarde, vamos botar. 1 da tarde você quer que ligue. Aí você viu 11 da manhã e fala, eu vou precisar que meio-dia ela fique ligada. Aí você vai lá botar o botãozinho, só fazer com que ela ligue antes. Então aqui são casos diferentes. O Rav vai citar, a gente vai ler dentro, mas saibam que não é a mesma coisa. Tudo se aplica especificamente a um relógio em que, ao alternar o horário do desligamento, o funcionamento do próprio relógio não é interrompido. Ou seja, o relógio ele tem que ser próprio para Shabbat, kasher para Shabbat, não é qualquer relógio que liga e desliga. Por exemplo, um relógio cujo controle pode ser liberado mediante pressão ou de maneira semelhante, porém no caso de um relógio que funciona através de um mecanismo de aperto, em que ao afrouxar esse mecanismo, o funcionamento do relógio é interrompido, deve ser rigoroso e não alterar os controles durante o Shabat. Então, hoje em dia é tranquilo, fácil, bem simples de conseguir um relógio desses, né, de Shabat. Acredito eu que se você for procurar na internet, você com facilidade vai encontrar. Escreve lá relógio de Shabat. Se não encontrar no Brasil, talvez você encontre em alguma loja, talvez dos Estados Unidos, talvez mesmo da China, relógio de Shabat, caso você precise e não tenha. Somente em uma situação de grande necessidade pode se permitir isso.
esses outros tipos de relógio, de funcionamentos, de mecanismos diferentes, que eu nem conheço, essa que é a verdade. Se a pessoa deseja antecipar o horário em que a eletricidade será apagada, fazendo com que seja desligada mais cedo, o correto é adotar uma posição rigorosa, pois isso é considerado causar indiretamente o apagamento, algo proibido pelos sábios. Então aqui o Rav inverteu o jogo. Você fazer com que apague depois, não tem problema, ele falou que você pode mover os botões. Mas se causar com que ele apague antes, estava lá para apagar meia-noite, são 9. Fala, se apagar às 11 vai ser melhor. Se antecipar o apagamento da luz, o Rav fala o quê? É melhor aqui você ser rigoroso e não utilizar disso. Somente para atender a necessidade de uma pessoa doente que não se encontra em perigo. Ou seja, se tem alguém doente, mas que não existe a dúvida de que talvez ele esteja em risco de vida. Se tiver dúvida da dúvida de risco de vida, então vai poder descumprir todo o Shabat. Agora, se não é esse o caso, é uma pessoa que está doente, e caso você antecipe o apagamento da luz, ele vai ter conforto disso. Às vezes ele está no quarto, ele quer dormir. Foi posto para apagar a luz às 10 da noite, só que ele está com dor de cabeça, está passando mal, ele quer o quarto com a luz apagada para ele poder dormir às 8. Então ali já apertou o botão, ou às 9 que seja. Então foi lá, antecipou o apagamento da luz. Dentro desse caso de doença, vai poder utilizar dessa possibilidade. Mas para coisas que não são graves a ponto, né, de alguém doente, o Rav fala deve ser rigoroso. Então, somente para atender a necessidade de uma pessoa doente que não se encontra em perigo de vida, mas que sofre por causa da luz e não consegue dormir, é permitido antecipar o horário em que a luz será apagada. Isso é permitido desde que haja muito cuidado para não aproximar excessivamente o controle no horário atual, para não acabar apagando naquele mesmo momento, pois poderia acabar apagando a luz diretamente com as próprias mãos. Entretanto, aqueles que adotam uma posição leniente e permitem isso mesmo quando não existe uma situação de doença, possuem autoridades nas quais podem se apoiar. Então, mesmo se não seja algo tão grave, mas seja um incômodo grande, ainda assim o Rav fala tem onde se basear para antecipar o apagamento das luzes. Ainda assim, deve-se tomar cuidado para não aproximar excessivamente os controles do relógio para que a luz não seja apagada diretamente com as próprias mãos, Deus nos livre, conforme explicado. Então, deixa ali uma diferença de pelo menos meia hora do apagamento das luzes para não acabar apertando o botão muito próximo do desligamento e fazer uma proibição direta. Não se deve permitir mover os controles do relógio. Os controles, no caso, são os botõezinhos que você bota para cima e para baixo. Aqueles de 15 em 15 minutos que a gente explicou. Aqui trouxe para os senhores o relógio. Tava com preguiça de ir lá buscar. Mas no final das contas eu... É verdade que eu quero exercitar a imaginação de vocês. Eu tento trazer para ficar... Então vocês estão vendo? O relógio ele pode ficar com o botãozinho para cima, com o botãozinho para baixo. São botões bem pequenos, dentinhos, que aqui cada um equivale a 15 minutos. Aqui você coloca ele na Matzav Shabbat, na situação de Shabbat para baixo, e para cima funcionando direto. Aqui você encaixa na tomada, e aqui coloca onde você quer que funcione, né, o relógio. Lembrando que tem aqui também isso no quadro de luz, já embutido, e em outros lugares também para ligar vários sistemas elétricos, certo? Durante o Shabat. Então, caso vocês procurem na internet, é algo desse tipo. Se preocupem em comprar de acordo aí, se for 110, 220, comprem do jeito que vai ser aí compatível com a voltagem de onde os senhores se encontram. Não se deve permitir mover os controles do relógio. Controle aqui são esses botõezinhos que a gente acabou de ver. Do relógio de Shabat enquanto a eletricidade está apagada, com o objetivo de antecipar o horário em que ela será acesa durante o próprio Shabat. Então, agora o caso que a gente falou anteriormente, e aqui você vai querer acender a luz antes, está para acender 1 da tarde, você vai querer botar para acender meio-dia. Você está antecipando o ligamento das luzes. Então o que eu falo sobre isso?
Não se deve permitir mover os botõezinhos do relógio de Shabat enquanto a eletricidade está apagada, com o objetivo de antecipar o quê? O horário do acendimento durante o próprio Shabat, exceto quando isso for necessário para uma mitzvah, como para o estudo da Torá ou algo semelhante. Então aqui, qual que é o caso? Colocamos as luzes para se apagar às 10 da noite. Recebemos uma visita maravilhosa. Veio um Talmid Chacham, um grande sábio aqui em casa, um Rav, alguém que se dedica muito ao estudo da Torá. São 9 horas da noite, eu sei que vai desligar às 10. São 9h30 da noite, eu sei que vai desligar a luz às 10. Desligou a luz, acabou o estudo. A gente está estudando, tem um monte de livro aberto. Ninguém imaginou que a gente ia estar num aprofundamento de estudo, de conversa e de, sabe, coisas incríveis. Aconteceu, 9h30, vai desligar às 10. Tá todos os livros abertos, e agora? A luz foi posta para ser apagada às 10 da noite. Chegou às 10, não percebemos, a luz se apagou. Uau, a gente estava no meio do estudo, um monte de livro aberto. E agora? O que a gente vai fazer? Vai ter que fechar tudo ali, dar boa noite e dormir? Nada disso. A gente vai poder usar o quê? A Kula do Rav. Essa permissão para quê? Agora a luz vai só acender quando? Às 8 da manhã. As luzes da casa vão se acender às 8 da manhã. De 10 da noite até as 8 da manhã, a luz fica apagada. Acabou de dar 10 da noite, acabou de apagar tudo. Então eu posso pegar aqui no reloginho, colocar 10h15 para acender. Aí lá, enquanto ele está funcionando, eu vou apertar, botar ele para acender 10h15. De 10h15 até 2, 3 da manhã, 4 da manhã, então boto tudo ligado. Deixa ligado direto, não importa. Vou lá, movo todos os botões. Passaram-se os 15 minutos, a luz ligou de novo, a gente pode continuar o estudo até outro dia. Então esse é o caso. Caso você venha antecipar o acendimento, apagou. O acendimento seria às 8 da manhã, mas agora você está adiantando ele para as 10h15. Para ali você ter. E também mover os outros botões ao mesmo tempo, para ali você ter luz para estudar toda noite. Por outro lado, se a pessoa desejar atrasar o horário em que a eletricidade será acesa, adiantando sua ativação por mais algum tempo, é permitido mover os controles do relógio. As mesmas leis se aplicam a um despertador amarrado por um fio ao interruptor elétrico. Eu não sei o que é isso, eu não sei explicar, eu nunca vi isso na minha vida. No caso de um relógio elétrico, é adequado fazer uma condição antes do Shabat, permitindo que ele seja movido para que não exista sobre ele a proibição de muktzeh. Caso você tenha um relógio elétrico, para você mover ele e ver a hora, um relógio de ver a hora normal, certo? A princípio ele seria muktzeh, mas aí você pega e fala, não, esse relógio eu vou usar no Shabat para ver a hora no Shabat. Então ele vai ficar permitido. Se uma luz elétrica está atualmente apagada, mas está programada para ser acesa posteriormente através do relógio do Shabat, e a pessoa deseja impedir que ela venha a ser acesa, é permitido fazer isso alterando o interruptor elétrico da parede para a posição de desligado. Ou seja, são dois botões que vão ligar a energia. Um botão ligado, ele vai precisar do segundo para estar ligado para funcionar. Esse segundo é o relógio de Shabat. Então, se a luz estiver desligada, você vai poder pegar um interruptor geral e desligar ele. O relógio de Shabat vai chegar na hora de ligar, vai permitir ligar, só que não tem o que ligar. Esse é o caso. É mais um caso isolado. No geral, o que é mais encontrado são esses relógios que eu mostrei agora, que são utilizados em todas as tomadas, né, no que for necessário. É claro que o sistema de iluminação vai ter que ser no próprio quadro de luz. Isso não é considerado causar indiretamente um apagamento, pois a luz já está apagada nesse momento. Embora o interruptor elétrico e o relógio de Shabat sejam muktzeh, ainda assim é permitido movê-los e tocá-los da maneira explicada acima, pois é possível se apoiar nas autoridades que sustentam que objetos fixados a uma estrutura não possuem condição de muktzeh. Então, de acordo com o que o Rav explicou, quando você pega o relógio e conecta ele na tomada, então ele está o quê? Ele está conectado a uma estrutura fixa. Então ele deixa de ser muktzeh por conta disso. Então aí vai ter a permissão de mover ele, mas se você antes do Shabat nomear que esse relógio de Shabat pode ser movido no Shabat, só através dessa intenção você já permitiu ele.
Tudo isso se aplica com a condição de que antes do Shabat a pessoa estabeleça que poderá movê-los das maneiras permitidas mencionadas acima, caso deseje. Uma única condição feita dessa maneira é suficiente para o ano inteiro. Então, se fizer a condição uma vez, o ano inteiro você vai poder utilizar, certo? Mover esses botõezinhos. Eu vou falar, eu particularmente nunca movi esses botões. Tem essa permissão na lei, mas, de novo, a permissão é para casos de necessidade. Não é porque pode, não é porque é permitido que pode fazer de qualquer jeito, pode fazer sempre, tá bom, tá permitido, posso fazer. Não, é o que o Rav falou. Tem que fazer dentro de uma necessidade. Faça de tudo, organize a estrutura, tudo, para que você não precise mover os botões. Caso aconteceu algum imprevisto e seja algo muito importante, aí você vai ter essa permissão. 7. No caso de um telefone conectado a um aparelho de gravação chamado secretária eletrônica, você pode imaginar. Bom, secretária eletrônica, o quê? O pessoal vai ligar, aí vai deixar o recado após o sinal, aí você vai escutar ali naquele momento a pessoa falando a mensagem e também vai ficar gravado na secretária eletrônica. Ou talvez fique só na secretária eletrônica sem o alto-falante, no qual a pessoa que telefona recebe uma mensagem solicitando que deixe seu nome, endereço, pedindo e pedido, né? Nome, endereço e pedido. Sendo tudo automaticamente gravado. Pode ocorrer que o proprietário do telefone deixe o aparelho ligado desde antes do Shabat, aproximadamente 1 hora antes da entrada do Shabat, ou desde o momento em que aceita sobre si o acréscimo de Shabat. Às vezes, pessoas que não observam o Shabat telefonam durante o Shabat e a máquina grava toda a mensagem. Depois do término do Shabat, o proprietário do telefone acessa o aparelho, escuta tudo aquilo que foi gravado, tanto antes do Shabat como durante o próprio Shabat, de maneira proibida. Se um judeu, né, te ligou e deixou gravado na sua secretária eletrônica, ele infelizmente descumpriu o Shabat, fez algo gravíssimo, e se Deus quiser ele vai voltar em Teshuvá, ele vai entender a importância do Shabat, e se Deus quiser ele vai voltar em Teshuvá, e vai ser um ótimo cumpridor de Shabat, cumpridor da vontade de Hashem. Se ele for médico, poderá apressar-se para prestar atendimento médico. Se for comerciante, poderá receber pedidos de mercadorias e assim por diante. Mesmo se ele recebeu esse pedido na secretária eletrônica em Shabat de um judeu que não, infelizmente, merhalel do Shabat, ele descumpre o Shabat. Em lugares em que a maioria dos habitantes da cidade é composta por não-judeus, isso é permitido. Se o não-judeu te ligar e deixar recado na secretária eletrônica, não vai ter nenhuma proibição, não tem nenhum problema. Ele não tem proibição disso. Lembrando que também secretária eletrônica é algo pouco encontrado hoje em dia. Não deixe nesse caso preocupação, não existe nesse caso preocupação com a proibição de não coloque um obstáculo diante de um cego, existe essa proibição. Você pode pensar, a secretária eletrônica está funcionando, então o judeu descumpriu o Shabat e deixou o seu recado. Aqui, aquele que deixou a secretária eletrônica ligado não está fazendo parte da transgressão daquele que deixou a mensagem. Nem com a proibição de auxiliar aqueles que estão cometendo uma transgressão, a Messaia BD haverá. Porém, em lugares onde a maioria dos habitantes é composta por judeus, deve ser rigoroso. Então, se a maioria do lugar onde você mora são judeus, então desliga a secretária eletrônica. 8. Em relação às máquinas automáticas comuns hoje em dia, nas quais qualquer pessoa pode inserir determinadas moedas e ao pressionar um botão, recebe automaticamente algum alimento ou bebida de acordo com o valor colocado, sem que nenhuma pessoa permaneça ao lado da máquina. Se a máquina estiver em uma cidade cuja maioria dos habitantes é composta por judeus, deve-se desligar ou fechar a máquina antes do Shabat, para não levar os compradores a transgredirem as proibições do Shabat, porque, pelas duas proibições que o Rav falou, Lifnei ver loten mirshol, você não vai colocar um obstáculo na frente de um cego, ou seja, aquele que não sabe que é proibido algo, e você vai lá e dá para ele a possibilidade de cometer uma proibição da Torá. Então aqui você está colocando um obstáculo na frente de um cego. Por quê? O cego é aquele que ele não sabe da importância da lei da Torá. Ele não tem noção de que aquilo é o que move o mundo.
de que todos os dias, todo momento, Hashem está olhando para ele só esperando que ele receba sobre si, cumprir a vontade de Hashem. E, sabe, uma pessoa desinformada vai lá e dá para esse que não vê importância no estudo da Torá, nas leis da Torá, certo? Vai estar o quê? Fazendo com que um cego tropece. Isso é uma proibição da Torá. O Messaia BD haverá. A pessoa pede ali, pô, me dá uma espada. Pra quê? Porque eu vou matar tal pessoa. Toma. Calma aí, o outro vai assassinar. E você sabe que assassinar é proibido. Não é um caso onde tem alguém que vai matar ele, então ele vai se proteger. É um caso que, por livre e espontânea vontade, ele vai lá cometer um ato proibido, um assassinato. Aí você fala, toma a pistola, toma a espada, toma o que for. Messaia BD haverá. Você está ali ajudando o outro a cometer uma transgressão. Então, aqui, se essa máquina automática de alimento, doce, bebida, que você coloca o dinheiro, o objeto cai ali para você comer, para você consumir. Se for uma cidade onde tem não-judeus em sua maioria, vai ficar permitido deixar aquela máquina, porque no final os não-judeus vão estar comprando, não tem nenhuma proibição nisso. Agora, numa cidade onde a maioria são judeus, certo? Vai ficar proibido. Vai ficar proibido de deixar essa máquina aberta em Shabat. É uma cidade cuja maioria dos habitantes é composta por não-judeus, há autoridades que permitem deixar a máquina funcionando desde antes do Shabat e colocar nela alimentos e bebidas, uma vez que o nome do proprietário judeu não aparece sobre a máquina. E se tiver escrito, né, Yitzhak Cohen, botou lá Yaakov Solovsky, qualquer nome assim que todo mundo sabe que é judaico, falar o judeu que deveria cumprir o Shabat, está com uma máquina durante o Shabat funcionando, então isso vai proibir que ele permita o funcionamento. Ou então a marca da máquina, a marca daquilo dali da máquina é uma marca judaica, uma marca de judeus. Logo vai ficar proibido, porque é conhecida aquela marca como uma marca de judeus. Mas se for algo oculto, ninguém souber a quem pertence, então vai ficar permitido caso essa cidade tenha sua maioria de não-judeus. Somente quando a máquina se encontra dentro da propriedade do judeu deve-se adotar uma posição rigorosa. Se estiver dentro da propriedade do próprio judeu essa máquina. Na fazenda do próprio judeu tem uma máquina dessa de comida, e é uma parte da fazenda onde é meio que na entrada, então é aberto para visitantes. Todo mundo sabe que ali é o terreno do judeu, então aqui o Rav fala, nesse caso, deve ser rigoroso, a não ser que seja um local totalmente público. É proibido escutar músicas ou notícias pelo rádio durante o Shabat, mesmo que o rádio tenha sido preparado antes do Shabat através de um relógio automático, o que liga e desliga por si só. Então aqui a pessoa pode pensar, eu deixo antes do Shabat. Assim como eu deixo a luz acesa, assim como eu boto a plata programada, eu vou programar também eu deixar ligado direto o quê? Rádio, televisão e dispositivos eletrônicos. E aí? A princípio parece permitido, né? É proibido escutar músicas ou notícias pelo rádio durante o Shabat, mesmo que o rádio tenha sido preparado antes do Shabat, através de um relógio automático que o liga e o desliga por si só. Mesmo quando a estação de rádio é operada por não-judeus, também deve se orientar de maneira rigorosa nesse assunto, por causa do desrespeito à dignidade do Shabat e por outros motivos. Então aqui o motivo que o Rav diz é desprezo, desrespeito à dignidade, ao kavod do Shabat, ao respeito, ao que você tem que ter honra pelo Shabat, você tem que ter respeito pela honra do Shabat, e aqui é um total desprezo. E aqui o Rav ainda trouxe uma variável, aqui um detalhe, que é se o local lá do rádio, a sede do rádio, a estação de rádio for de não-judeus, então você não está ajudando os não-judeus a continuarem descumprindo o Shabat ou não, porque não é proibido para eles. Mas se forem uma estação de rádio judaica, de judeus trabalhando que descumprem o Shabat, e você vai estar escutando em Shabat, você vai estar fazendo o quê? Ajudando eles a continuarem trabalhando em Shabat, porque quanto mais ouvintes, quanto mais espectadores, maior vai ser o quê? O estímulo para que continue ligado o rádio naquele momento de alta audiência. E não só é desprezo da honra do Shabat, também o Rav traz o quê? Outros motivos.
Isso se aplica mesmo que a pessoa coloque na entrada de sua casa um aviso informando que o rádio foi programado antes do Shabat através de um relógio de Shabat, né? Fazer a mesma técnica do sistema de irrigação, que botou lá, a irrigação está sendo feita pelo relógio de Shabat permitido. Olha lá, o rádio, a televisão está sendo ligado pelo relógio de Shabat permitido, ninguém aqui está descumprindo nada. O descumprir aqui é o quê? A dignidade do Shabat que está sendo pisada em cima, Deus nos livre. Da mesma forma, não se deve programar antes do Shabat um aparelho de reprodução automático de áudio para que seja acionado através de um relógio de Shabat com a finalidade de escutar músicas durante o Shabat. Seja um MP3, um dispositivo que reproduz áudio, para escutar músicas durante o Shabat. Totalmente desprezo ao Shabat, proibido, devido ao desrespeito à honra do Shabat e por outros motivos. Na terra de Israel, onde os funcionários da estação de transmissão da estação de transmissão de rádio são judeus. Além de tudo isso, além do desrespeito ao Shabat, dessas proibições, o que ele está ainda arrumando problema? A pessoa estaria usufruindo de um trabalho realizado durante o Shabat, que é mais uma proibição. Se foi realizado um trabalho no Shabat, por exemplo, foi um judeu, esqueceu que é Shabat e cozinhou comida. Depois ele se deu conta que hoje é Shabat. Então vai ter problema de comer essa comida. Se for de propósito, vai ficar proibido para sempre. Se foi sem querer, vai ficar permitido depois do Shabat. E aqui, alguém está fazendo trabalhos proibidos no Shabat, então é totalmente proibido usufruir desse trabalho. Por isso, se alguém possui um vizinho que não observa o Shabat, que escuta rádio durante o Shabat, é proibido direcionar a atenção intencionalmente para escutar as notícias. Você pode pensar, tá, eu mesmo não vou escutar o rádio durante o Shabat, mas sabe o quê? Eu sei que tal vizinho bota o rádio bem alto, então eu vou me aproximar da casa dele ali e vou escutar o rádio que o vizinho estiver ouvindo. O que o Rav diz? Proibido, esquece isso. Da mesma forma, se um soldado religioso se encontra em um quarto juntamente com outros soldados e um soldado que não observa o Shabat liga o rádio para escutar notícias ou músicas, o soldado religioso não é obrigado a sair e abandonar o quarto para não usufruir de um trabalho proibido realizado no Shabat. Então aqui qual que é o caso? Você mora no local onde o quarto é compartilhado, tem vários beliches, bicamas, e ali você está com outros soldados, e ali entre todos os soldados tem um deles, soldado judeu, que não cumpre o Shabat, ele ainda não entendeu a importância do Shabat, ele ainda está no processo de afastamento, em breve se aproximará. E ligou o rádio ali durante o Shabat. O judeu que está no quarto não precisa fechar o ouvido, botar o travesseiro, sair e ir para outro lugar. Ele não é obrigado a sair, mas também ele não pode se aproximar para ouvir. Então fica aqui. Se for para se aproximar para ouvir, não é para ir. Mas se tiver no seu próprio lugar, no seu ambiente, onde você quer descansar, você quer ficar deitado, você quer estar ali estudando, está no seu quarto no final das contas, você não precisa sair. Em vez disso, deve procurar desviar sua atenção. Por exemplo, lendo um livro sagrado, abre um livro de Torá, estuda, de maneira que não tenha intenção de usufruir do som da música. 10. É proibido programar antes do Shabat um relógio de Shabat para ligar a uma televisão durante o Shabat com finalidade de assistir ou ouvir notícias ou algo semelhante. Então, a gente já falou isso anteriormente junto com o rádio. Assim como não pode programar o relógio de Shabat para ligar o rádio, assim também não pode programar para ver televisão, que ainda é muito pior. O rádio você só escuta ali todo tipo de besteira, fora as proibições que a gente já falou. Agora a televisão ainda tem o quê? Ver. E o que a gente lê 2 vezes por dia no Shema Israel? Não persiga não persiga atrás dos seus olhos e atrás dos desejos do seu coração, os quais você é promíscuo através deles. Então não é para ser promíscuo com os olhos, ou seja, ver o que deveria estar coberto. Daí por diante. É proibido programar antes do Shabat um relógio de Shabat para ligar uma televisão durante o Shabat, ou seja, ainda é muito pior a televisão. Se o rádio até aqui estava grave, a televisão vai ficar gravíssima. Com a finalidade de assistir ou ouvir notícias ou algo semelhante. Isso ocorre porque a produção dos programas nos estúdios envolve numerosos trabalhos proibidos no Shabat, realizados por judeus que, infelizmente, profanam o Shabat, ainda não entenderam a importância do Shabat.
Se a pessoa transgrediu e programou o aparelho dessa maneira, é proibido assistir a televisão. Falar, já programei a televisão para funcionar no Shabat e aprendi que é totalmente proibido depois que o Shabat já começou. Então ele vai ter que o quê? Ficar o mais longe que ele puder da televisão. Pois estaria usufruindo de um trabalho realizado durante o Shabat por um judeu que profana o Shabat. Além disso, mesmo durante os dias comuns da semana, qualquer pessoa que possua temor de Hashem em seu coração deve manter-se distante do uso da televisão, mesmo ocasionalmente. Ou seja, não é só no Shabat que é proibido. Esquece dia de semana, Shabat, não tem nenhum sábio da Torá, nenhum legislador da Torá que permite o judeu ter televisão em casa. É algo extremamente proibido. E para quem tem computador de celular, no mínimo, do mínimo, do mínimo, tem que ser com filtros instalados. Filtros de kashrut, kasher, que rabinos verificaram e aprovaram filtros. Um deles, eu recomendo, é o chamado NetSpark. NetSpark, eu vou escrever aqui. Pronto, esse aqui é o nome do filtro. Para quem tiver interesse, abre na Play Store, Apple Store, onde vocês quiserem. Tem para computador, tem para celular. Instalem, paguem o valor necessário, é uma assinatura anual. Eu não tenho nada a ver com isso, eu não ganho um centavo com isso. É para proteção de vocês. Para que vocês sejam o quê? Sagrados. Tihiu Kidoshim Lelokeichem. Isso a gente também fala no Shammai Estrela, que vocês sejam sagrados para o Deus de vocês. Então, mesmo durante os dias comuns da semana, qualquer pessoa que possua temor por Hashem em seu coração deve manter-se distante do uso da televisão. Mesmo ocasionalmente. De vez em quando, só aqui, só ali, esquece, o mais longe possível. Pois existem na televisão programas contendo imagens proibidas, grave falta de recato, desprezo pelos estudiosos da Torá, e introdução de ideias e concepções, de conceitos estranhos ao espírito da nossa sagrada Torá. Ou seja, tudo que é bizarro, tudo que é extremamente estranho, que não tem em absoluto não tem a ver com o objetivo da criação, vai só deixar a pessoa confusa, cheia de ideias mirabolantes e lobisomem, não sei mais o que, e começa a pensar assim coisas absurdas. Porque o filme, a série, a televisão ali enfiou quantas e quantas besteiras na cabeça e a pessoa pode ficar louca de verdade. Louca de verdade, com desequilíbrios emocionais gravíssimos. Tem que tomar remédio para a cabeça de tantos problemas, certo? Essa geração é conhecida pela quantidade de remédios para a cabeça que as pessoas precisam tomar. Será que é por causa do excesso de tela? Será? Que esse excesso de tela fosse para estudar a Torá? Sem estar aberto a programas aleatórios, alheios, né, de todo tipo de entretenimentos apelativos. Também existe nisso a questão de participar de uma reunião de zombadores, Moshav Leitzim, assim como a gente aprende do rei David no Salmo, o Moshav Leitzim lo yashav. E na reunião dos zombadores eu não me sentei. No meio dos palhaços eu não me sentei junto com eles. Também existe nisso a questão de participar de uma reunião de zombadores, que virou lei e é proibido. Moshav Leitzim lo yashav. E na reunião dos zombadores você não se sentou. E o enorme desperdício de tempo destinado ao estudo da Torá. E eu diria mais, a ocupação da cabeça com tanta besteira tira até mesmo o que é útil. O que acontece? Os sábios ensinam, quando você tem um copo, ele tem uma quantidade limitada de líquido que você pode colocar dentro. Se você pega e coloca esgoto dentro, como é que você vai agora limpar o copo? Você vai ter que botar água dentro, mais água, mais água, mais água, mais água, o copo vai transbordando. Então o esgoto com a água vão saindo juntos e a água vai ficando cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais, até que depois de tanta água jogada, tem só água ali, nada de esgoto. Mas precisa de muita água jogada. Muita água jogada. Então essa é a nossa cabeça. Se a nossa cabeça tiver todo tipo de esgoto dentro, quando você for colocando água, o esgoto vai sair, você vai estar limpo. Você bota um pouco de esgoto, um pouco de água, um pouco de esgoto, um pouco de água. A pessoa vai estar sempre conturbada, com a cabeça ocupada com besteira. E ela pode falar, não entendo o estudo, não lembro o estudo, não adianta para mim, não tenho prazer no estudo, porque o esgoto está ocupando a posição, certo, da água pura. Então, o esgoto joga ele todo fora,
através disso que você colocou água pura dentro. Agora, você tem um copo com água pura, a partir do momento que você botou esgoto dentro, acabou. É limitado. Você não tem como também isso, também aquilo, também isso, também aquilo. Calma aí, deixa eu pegar tudo. Não existe isso. Ou você vai ter na sua mente coisas ligadas à santidade, ou todo tipo de ocupações sem sentido. Inclusive sobre isso, um Rav da Kabbalah disse que uma das piores coisas que uma pessoa pode ter é pisura nefesh. Pisura nefesh, ela tá focada em muitas coisas. Tá espalhadamente dela em 1,5 milhão de coisas. Hoje em dia é muito fácil isso. São muitos programas, são muitos aplicativos, são muitos sites, são muitas plataformas, é tudo demais. Então você tá ali pensando em 50 mil coisas. Vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou fazer um pouco disso, vou fazer um pouco do outro, vou fazer um pouco do outro. No final a pessoa é considerada como morta, ela não consegue fazer nada, ela entra em estado de exaustão e ela começa a fritar a mente, começa a ficar louca de verdade. Então ela deve, ao máximo, escolher, ela tem que parar, fazer uma reflexão com ela. O que eu quero me focar esse ano, esse mês, hoje? O que eu vou pegar e vou me focar? Certo? Que seja algo de vida toda. Mas caso seja difícil, pelo menos durante um tempo, o máximo que ela conseguir, eu vou me focar só nisso. Ah, mas eu me interesso também por esse, por aquele, pelo outro. Tudo bem, eu entendo. Escolhe um. Você vai ter que se abster do resto. Esse aqui você escolhe e aqui você segue. Desse jeito a pessoa vai conseguir ter sucesso. Através do quê? O contrário do pisura nefesh, que é espalhar a alma, que significa o quê? Tudo que você se foca é onde sua alma se encontra. Sua alma, o poder da sua alma está ali. Você espalhou isso, sua alma fica sem poder nenhum. A pessoa fica sem força. Não consegue alcançar. E o oposto do pisura nefesh é o quê? Ishuvadat. Ishuvadat é quando ela tem tranquilidade mental. As coisas na cabeça dela tão claras e tranquilas e quietas. Não tá naquela conturbação, não tá naquele furacão. Tá tranquilo, tá claro para ele o caminho. É isso daqui que eu vou fazer. Agora eu vou fazer isso, daqui 1 hora eu vou fazer aquilo, daqui a 3 horas eu vou fazer o outro. Sabe? Tranquilidade, foco e tá ali, ó, avançando a cada passo. A própria introdução de uma televisão dentro de casa constitui uma proibição completa por diversos motivos. Ou seja, ter a televisão em casa, a pessoa já, sem mesmo ligar, só ter a televisão em casa já é uma quantidade de proibições absurda. Não traga uma abominação para dentro de sua casa. Né? Todo tipo de idolatria que aparece na televisão, mulheres sem o recato necessário, certo? E lachonará, fala proibida. Assim, onde você abrir no livro de lei, você vai encontrar proibição. Todo livro de leis da Torá, toda a Halachá, todo Shulchan Aruch sendo transgredido é a televisão. E não permita que a injustiça habite em sua tenda. E não se engane, não é só a televisão. É o Facebook, é o Instagram, são todos esses aplicativos onde a pessoa está aberta a tudo. Pode pular ali uma lachonará, pode ter um texto de uma pessoa falando mal da outra, um texto de ódio, pode ter ali uma falta de recato, todo tipo de coisas que despertam o desejo da pessoa sabe, propaganda de carro, de comida, de cheeseburger, de não sei o que. A pessoa vive atrás de prazeres e desejos materiais. Porque é isso que esses aplicativos têm a oferecer. Não é diferente da televisão. Os aplicativos acho que ainda é um passo além, ainda é pior. Então, sem o celular filtrado, não traga uma abominação para dentro de sua casa, também vale para o celular, se ele não for filtrado. Não permita que a injustiça habite em sua tenda. Dentro do local onde você mora está tendo injustiça, que é o quê? Televisão falando um monte de lachonará. Falando aqui, a televisão de Israel, o jornal de Israel, infelizmente, os canais que tem falam contra o povo de Israel. Desculpa, falam contra os que estudam Torá, os que se dedicam para fazer a vontade de Deus, eles utilizam uma linguagem, sabe, bem pejorativa, bem parasitas e coisas do tipo. A gente já vê isso desde a época do Tanar. Onde isso aparece? Aparece no livro de Melachim 2, no livro de Reis 2, Melachim Beit, quando Ahav e Isével, que reinaram o reino de Eudá, Ahav colocou ele fez primeiro uma divisão, ele colocou 2 psalim, 2 altares, um para Baal, outro para Asherá. A esposa de Isével, ela era mais controladora da idolatria Asherá, e Baal era mais controlado pelo Ahav.
E aconteceu que naquela época tinham muitos aprendizes de profetas, desde a época de Moshe, desde a época de Moshe Rabbeinu, de Moisés, já existia uma escola que era Yeshivá, de quê? De profetas, onde lá eles estudavam toda a Torá, todos os explicadores, discutiam a lei, e caso eles tivessem o mérito, Hashem presenteava eles com nível de profecia. Então, se passaram gerações, passaram livros, eu digo, acabou o Humash, acabou a época de Moisés, acabou o Humash, começou o livro de Yoshua e dali por diante. Então, essa coisa da profecia, da escola dos profetas continuava. E o que os profetas faziam antigamente é exatamente hoje o que os judeus religiosos fazem, o que os Haredim fazem, que é o quê? Estudam Torá e vão ensinar para o povo. Estudam Torá e, se necessário, vão exortar, vão falar palavras de repreensão. Eles saíam para repreender o povo, ensinavam para o povo Torá, falavam das coisas boas, das bênçãos de cumprir a vontade de Deus, das maldições de não cumprir, que Deus não estava feliz e que viria um problema grande caso continuassem fazendo tudo errado. E adivinha? Isével, que era a esposa de Ahav, junto com Ahav no reino, eles financiavam com o dinheiro do governo tudo que era ligado à idolatria e perseguiam e matavam quem? Principalmente Isével. Lembrando que Isével em hebraico é lixo. Isével fica aí, ó. Já dá para entender. Bota um i na frente, depois lixo. É isso que ela era. Perseguia e matava os profetas e os filhos dos profetas. Desculpa, filho do profeta na tradução daqui explicativa, que é Binei Nevim, né? Então não é exatamente o filho, é o quê? Os alunos dos profetas, aqueles que estavam entrando para a escola, aprendizes de profetas que estudavam, eles preenchiam, eles eram milhares, centenas de milhares até. Elishá Hanavi ensinou para eles, Elial Hanavi foi o próprio Rav deles, o Shmuel Hanavi, e daí por diante, todos os profetas, eles eram que os líderes, era o profeta líder, e todos que estavam abaixo dele, eles eram os profetas aprendizes. Dentro de outros consolidados também tinham já, e daí por diante. Então, tudo isso, existia essa perseguição que eles matavam os profetas, esses que viviam para estudar a Torá. Então, infelizmente, na nossa geração, a história se repete. Então, se liga à televisão, o que você mais vai encontrar nos noticiários, né, nesses programas aí que o pessoal senta para conversar, esse chama aquele chama o outro, que é só falando mal dos religiosos que vivem para estudar a Torá, vivem para ensinar a Torá, vivem para dar Torahot para os judeus afastados. Então isso é a televisão. Não permita que a injustiça habite em sua tenda, na casa que você mora. Por isso, mesmo fora da terra de Israel, onde os programas de televisão são produzidos por não-judeus, para não-judeus, é proibido programar o relógio para assistir a televisão durante a noite de Shabbat. 11. É evidente que é proibido deixar um alto-falante ligado desde antes do Shabat, para falar através dele durante o Shabat, pois isso envolve as proibições de acender e apagar durante o Shabat. Ou seja, você deixa o alto-falante, o microfone tudo programado, já está ligado antes do Shabat. E durante o Shabat você foi lá, se aproximou do microfone, falou nos alto-falantes, você vai estar fazendo o quê? Fazendo com que eles funcionem. A eletricidade está aumentando e diminuindo, está acendendo e apagando ali toda a energia elétrica dentro, o circuito dentro dos dispositivos, das placas eletrônicas dentro dos alto-falantes do microfone. Você vai estar fazendo subir e abaixar, certo? Como se estivesse ligando e desligando muitas vezes o microfone e daí por diante. Mesmo que seja feito por intermédio de um relógio e para uma necessidade de mitzvah. Como no caso de uma sinagoga muito grande, onde não vai ser possível muitas pessoas escutarem a voz do Hazan, aquele que é o líder da reza, ou uma drachá, que é um Dvar Torá, uma aula de Torá, uma explicação de Torá. Às vezes o Rav vai falar, tem 1000 pessoas na sinagoga e só 100 escutam, porque o Rav não tem uma voz alta, ele não consegue falar alto. E antigamente como faziam? Tinham outros que eram os Meturgeman. O que ele fazia? Ele ficava uma distância onde ele escutava o Rav, e outro também ficava de um outro lado, onde ele escutava o Rav, e em volta ficavam
Então o Rav falava, aquele escutava e depois ele repetia, explicava o pessoal que estava distante. Era assim antigamente. Então, mesmo que seja feito por intermédio de um relógio e para uma necessidade de mitzvah, como no caso de uma sinagoga muito grande, onde não seja possível escutar a voz do líder da reza, aquele que conduz a reza, ou faz a leitura da Torá sem utilizar um alto-falante, ainda assim não se deve permitir isso. Da mesma forma, é proibido programar antes do Shabat um aparelho de gravação para que seja acionado através de um relógio de Shabat e grave durante o Shabat músicas, cânticos e aulas de Torá. Falava, havia um Rav muito importante esse Shabat aqui, ele vai falar palavras de Torá pesadíssimas. Depois ele vai embora e a gente não vai mais poder gravar aquilo. Então a gente programa para ligar automaticamente no Shabat e o negócio liga e vai gravar o que o Rav falou no Shabat e é totalmente proibido. Não pode fazer isso. Isso ocorre porque a gravação produz uma nova impressão sonora sobre a mídia de gravação. Isso é ainda mais problemático nos aparelhos de gravação em que luzes se acendem durante a gravação, pois, nesse caso, existe também a proibição relacionada a acender. É adequado e correto que Hazanim, que são esses líderes da oração, da reza, e cantores que distribuem gravações contendo músicas e cânticos tenham cuidado de evitar, na medida do possível, que essas gravações cheguem às mãos de pessoas inadequadas, que profanam o Shabat publicamente, que podem ouvir e escutar essas músicas durante o Shabat e Yom Tov. Ou seja, você que é cantor, você que produz música, cuidado para sua música que você produzir, pessoas não peguem o seu CD ou não peguem a sua mídia e toquem essa música alta durante o Shabat. Claro que hoje em dia já perdeu completamente o controle da onde chega a música publicada nos canais de nos canais da internet, né? Fica a coisa que não tem como você. Pode botar na descrição. Proibido reproduzir em Shabat. Tá bom, você fez a sua parte. Você pode fazer isso. Entretanto, de acordo com a lei propriamente dita, é permitido gravar músicas e cânticos com a finalidade de vender essas gravações. Então, de acordo com a lei propriamente dita, é permitido gravar músicas e cânticos com a finalidade de vender essas gravações. É recomendável imprimir sobre as gravações um aviso dizendo que não devem ser utilizadas durante o Shabat. Então aqui o Rav não está falando mais sobre o Shabat, ele está falando sobre gravar música. Ah, e se alguém pegar a música que você gravou e colocar em Shabat ou em Yom Tov para escutar, você vai estar alegrando o pessoal num dia proibido. Então o Rav fala, tudo bem, de acordo com a lei, o princípio da lei vai ficar permitido. Porque aí você poderia vender só para quem você sabe que não escutaria no Shabat. Lembrando que, né, naquela época, onde era tudo vendido através de CD e fita, para hoje em dia ficou completamente incontrolável, né, fora de controle, para onde vai chegar o que você gravou e publicou. 12. É permitido é permitido programar um despertador antes do Shabat, mesmo que ele venha tocar e produzir som durante o Shabat, durante o próprio Shabat. Quando o despertador estiver tocando, se ele funcionar através de bateria, é muito adequado adotar uma posição rigorosa e não interromper o toque. Porém, se o despertador funcionar através de uma mola mecânica, é permitido interromper o toque durante o Shabat pressionando o botão. Então, se for os relógios de mola, que antigamente era o comum, aquele que você bota uma chavinha atrás, roda, 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 aí você solta ele começa do tic-tac, 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 tic-tac. Aí você programa quando ele vai despertar, aí ele tem aqueles dois metaizinhos dos lados assim, em forma de cúpula, e o martelinho no meio para tremer ali e fazer aquele barulho bem gostoso, se acordar com vontade de jogar o relógio lá embaixo. Aí você vai conseguir apertar o botãozinho, porque você vai simplesmente desacionar ou acionar uma trava mecânica para aquele despertador. Não tem nenhum problema que você não está mexendo em eletricidade, energia, absolutamente nada. Então esse é o famoso relógio despertador de Shabat. No caso de um despertador desse tipo, então, o despertador
Se o despertador funcionar através de uma mola mecânica, é permitido interromper o toque durante o Shabbat pressionando o botão, que a gente falou. No caso de um despertador desse tipo, né, mecânico por mola, porque o mecanismo do alarme tenha sido desativado antes do Shabbat e a pessoa deseja ativá-lo durante o Shabbat, levantando o botão para que ele toque no horário programado, é permitido fazer isso, porque ele é 100% mecânico. Da mesma forma, se a pessoa se esqueceu de dar corda no mecanismo do alarme antes do Shabat, tratando-se de um despertador mecânico movido por mola, é permitido dar corda durante o Shabat para que ele toque e desperte. Então, digamos, entrou o Shabat, você jantou, aí já está se preparando para dormir, fazendo ali o Kriyat Shema Lamitá, aquela reza antes de dormir, de proteção, e você se dá conta, uau, o relógio despertador para amanhã não está com corda. Então, aí fica a pergunta, calma, fica permitido no relógio mecânico de mola eu dar corda para botar ele para funcionar no Shabat? E o Rav diz o quê? É permitido dar corda durante o Shabat para que o despertador toque de manhã. Tá tudo bem, sim, pode. 13 e último. É uma mitzvah verificar os bolsos das roupas na véspera do Shabat, próximo ao anoitecer, para se certificar de que não há dentro deles objetos com os quais seja proibido sair para domínio público durante o Shabat, nem objetos considerados muktzeh. A gente vai falar mais sobre muktzeh, é um pouco mais extenso, que são coisas proibidas que a gente mova no Shabat, e também mover objetos de um domínio particular para um domínio público, ou de um domínio público para um domínio particular, mesmo que o objeto seja permitido que você mova ele. Então aqui vamos terminando mais esse siman, mais como se fosse um capítulo aqui do Código de Leis relacionado ao Shabat. Você que gosta desse estudo, peço aos senhores que apoiem o canal, clique aqui embaixo, seja membro, ou clique aqui embaixo na Evo, faça parte do nosso estudo, onde lá nenhuma propaganda aparece, nenhum anúncio aparece, não tem a chance de ter nada proibido, nenhuma recomendação de nenhum vídeo, nenhum conteúdo proibido que aparece no YouTube. Lá é uma plataforma totalmente protegida, só com o nosso conteúdo, com uma barra de progressão, tudo preparado para o seu conforto, para o seu melhor ambiente de estudo e principalmente sem nenhum absolutamente nada proibido que você possa ver. Tudo de bom? Nos vemos no próximo estudo. Shabbat Shalom.